Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 416. A Gênesis capítulo 18. Sinais dos tempos. Ainda nos encontramos na questão de número 5. Quando Kardec, ou melhor, Hippolyte Léon Delisle de Rivail, ele assim nos esclarece. É óbvio que, complementando o vídeo anterior, eu gostaria de dizer que todo aquele que pratica a lei do amor, todo aquele que age de acordo com os desígnios das leis divinas, ele não tem tempo para reclamar direito de insuficiências em todos os sentidos, porque o amor supre todas as necessidades que possuímos. O amor, ele cela todas as lacunas, necessitando apenas que arregacemos as nossas mangas, erguendo as nossas frontes e indo à batalha, indo à luta, incessantemente. Pois bem, tal o período em que doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Esse período, ele é um período culminante. É um período de extrema importância, de atenção, de alerta. Esse período de transição, onde no mundo de provas e expiações todos nós nos encontramos. Essa fase que neste momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril, como a idade adulta, 50, 60, 65 anos de idade, como a idade viril o é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Sim, são chegados os tempos. São chegados os tempos da metamorfose. São chegados os tempos de reforma, que entendemos que o período de reforma perdura por toda a eternidade. Mas é preciso entender que entre uma hora e outra existe os minutos, os segundos, os milésimos e por aí em diante. Mas, inevitavelmente, uma hora, o ponteiro, ele se acerta ali
está pondo a hora predita, a hora marcada. Então nós entendemos, nós sabemos que mesmo em meio ao mundo de provas e expiações, existe, de fato, o período de transição, como existe também o período, vamos assim dizer, em todos os sentidos de reformas independentes, mas existe aquele momento que o Criador, na programação divina, elabora para cada sistema em evolução. Então nós podemos dizer que o período é de transformação, de regeneração. Como se diz o tema, sinais dos tempos. Sinais dos tempos. É o momento da transformação, é o momento da metamorfose. Se não através dessa metamorfose, quando que deixaremos esse ser grotesco que nos acompanha, porque os cultivamos milênios e milênios. Então é necessário o período determinado pela providência divina, que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Felizes aqueles, e também eu posso dizer, felizes aqueles, porque eu não vejo mal nenhum. Por isso eu disse, felizes aqueles e felizes aqueles. O que isso quer dizer? Felizes aqueles que têm trabalhado na vinha do Senhor. Felizes aqueles que têm trabalhado na seara do Mestre e que em momento algum parou para olhar para trás. Felizes aqueles que têm trabalhado. Mas, de acordo com os desígnios de Deus, nós temos que entender que felizes também aqueles que estão sendo recambiados para outros planetas primitivos. Aí você pode me dizer, mas, felizes também esses? Ora, por que não? Qual o mal? Eu não vejo mal nenhum em ser recambiada para um planeta primitivo. Nós devemos agradecer a Deus, nós devemos agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo, constantemente pela misericórdia do Pai em nos conceder a vida. Se nós exemplificamos na seara ou não exemplificamos, nós quem sofremos as consequências. Por isso, a misericórdia do Pai nos concedendo a imortalidade da alma, oportunidade esta temos de continuar no labor, onde quer que nos encontremos. O mais importante
é ter sido criado por Deus. Ter trabalhado ou não ter trabalhado faz parte do percurso evolutivo, que mais cedo ou mais tarde, esses nossos irmãos que já foram recambiados para planetas primitivos, lá de tanto se esforçarem, deixarão aqueles planetas primitivos e retornarão ao meio nosso. Isso é, se eu não for recambiada para lá. Mas se eu for, qual o problema? Se o mais importante encontra-se no fato de Deus ter me criada. Acontece que a ignorância da humanidade não lhe permite que raciocine. Porque a seara do mestre, ela encontra-se em todos os lugares. Eu posso, nas regiões umbralinas, executar um belo trabalho em prol do meu próximo que lá se encontra. Ou as pessoas, por acaso, acham que lá também Deus não socorre os teus filhos. Ninguém encontra-se desamparado. Nos mundos primitivos, quanta coisa se pode fazer em prol dos nossos semelhantes. Esse estado letárgico, esse estado cataléptico, ele é momentâneo, ele é passageiro, dura alguns bilhões de anos apenas. Depois a pessoa se recupera. E pode ter certeza que durante esses bilhões de anos, ali em meio àquele sofrimento, amparado por quem? Pela inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, Deus. Então qual o mal neste momento? Nenhum. Nós temos que entender que todo mundo encontra-se certo. Todo mundo está certo. No nível evolutivo, o qual cada qual se encontra. Porque o que eu planto, eu colho. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Plantei rosas. É óbvio que hei de colher rosas. Plantei espinho, hei de colher espinhos. Mas é preciso entender que aquele que colhe rosas, aquele que colhe espinhos, nunca que lhe falta o oxigênio divino que lhe sustenta a vida onde quer que ele se encontre. Quer dizer que nós não estamos desamparados. Nós mesmo, quem auto nos desamparamos. Porque Deus nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Então, esse período é um período de transformação, de mudança. Se nós pararmos para analisar, não houve
uma mudança, uma transformação dos hominídeos para o Homo erectus? Não existiu uma mudança do Homo erectus para o Neandertal? Sim. Do Neandertal para o Homo sapiens? Sim. Da época dos bárbaros ou da época das cavernas para a civilização? Da época dos bárbaros, pensemos apenas todos os instantes de nossa existência, essa mudança, essa transformação, essa metamorfose, ela se dá. Hoje eu não sou a mesma de ontem, nem você. Somos outros, somos outras hoje. Melhores ou piores. Isso a depender de cada qual. Então a mudança, a reforma, durante todo o tempo. Mas existe aquela fase da transformação, da metamorfose geral, coletiva ou individual. Agora, quem não se encontra no individual, a busca dessa reforma? Se nós pararmos para analisar 2023, comparemos 2023 com 100 anos atrás, 1923. A precariedade daquela época com relação ao avanço tecnológico de 2023. Mas se regredirmos no tempo e se interrogarmos aqueles seres em 2023, será que de fato eles se sentiam pessoas infelizes mediante tudo que possuíam, tudo que tinham? Não. O momento mais importante é o atual. E o atual, para eles, era 1923. Como para todos nós, o momento mais importante é 2023. É uma questão, isso é questão de análise. É uma questão de bom senso. Olha só para ver. Questão de número 6. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certas regiões, ou a um povo, ou uma raça. Trata-se de um movimento universal. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. Oportunidades grandiosas a todos nós foram concedidas. Então chegou o momento da metamorfose neste ciclo que nos encontramos final. Por mais que sabemos que essa reforma, essa transformação se dá constantemente, mas chegou-se o momento onde se diz assim: chega, basta. Por isso, o recambiamento, por isso, tudo que nós temos visto constantemente acontecendo.
Então, uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E os homens que mais opostos lhes são para ela trabalham a seu malgrado, a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente. Quanta reforma, quanta transformação, quantos milhões de espíritos de outros sistemas têm chegado à Terra através do corpo físico, através da reencarnação, trazendo benefícios à humanidade. É óbvio que aqueles que durante séculos e séculos na Terra permaneceram, atrapalhando o progresso, é óbvio que serão recambiados para outros planetas primitivos, mas como disse, qual o problema? O mais importante é Deus ter nos criado. Aqueles recambiados que trabalhem lá nos mundos primitivos também. Oportunidade não lhes faltarão. Nunca devemos optar pela inação, pela ociosidade. Devemos arregaçar as mangas e ir à luta constantemente. Então, quanto progresso se dará? Quantos benefícios ocorrerão na Terra em meio à humanidade? Quanta transformação! Mas não vamos, de certa forma, nos empolgar que isso 2023, 2025, 2100, 2200. Não, é gradativo. Tudo de acordo com os desígnios do Pai. Não é uma transformação brusca de uma vez, como a tempestade que vem e varre tudo. Não. É gradativo. Como nossos irmãos mesmos já disseram, desde a 18 de abril de 1857, irmãos estão sendo mandados para outros planetas primitivos, irmãos desobedientes, mas irmãos nossos, que devemos orar por eles. Mas eu ainda vou um pouquinho mais além. Eu digo que desde há 2000 anos atrás, quando Cristo esteve no plano físico, no plano terra, desde lá, muitos que não quiseram obedecer os desígnios de Deus trazidas por Ele, delegada a todos nós, desde lá, muitos seres já foram enviados para outros planetas primitivos, mas com uma grande intensidade, 18 de abril de 1857, para cá. Pode intensificar-se cada vez mais, mas isso não importa. O importante é que a seara do Mestre tanto faz-se aqui, quanto nos mundos mais primitivos, ou nos mundos mais
diáfanos. Tudo é seara. O cristão, aquele que realmente age de acordo com os desígnios de Deus, que segue nosso Senhor Jesus Cristo como guia, como modelo, ele não deve medir esforços e nem reclamar onde ele quer trabalhar, e sim obedecer onde for colocado. Igual o lírio. O lírio, ele exuberante, surge em meio ao pântano, ignorando o odor fétido, ignorando as moscas. Ali ele surge, mostra sua beleza, o seu esplendor, dando exemplo ao pântano, que se o pântano quiser deixar de ser pântano e se tornar e se transformar num lírio, o pântano também pode. Todos nós podemos. É só agir de acordo com os desígnios de Deus. Vamos para o próximo vídeo.